Então, vocês vão pegar a apostila na página 59, uma nova versão da história aqui, ó, no finalzinho da página, tá bom? Vamos lá. Vamos ler outra versão do conto Cachinhos Dourados e os Três Ursos? Você conhecerá um trecho do livro A Outra História de Cachinhos Dourados, de Jean-Claude Alphine. Acompanhe a leitura do trecho em que os ursos retornam à casa. Tente identificar o que mudou em relação ao conto clássico que você conheceu anteriormente. Então, lembra da historinha do Cachinhos Dourados? Agora nós vamos ver uma nova história, uma nova versão da história, tá bom? A família de ursos estaria voltando do supermercado, onde foram comprar um monte de coisas bem gostosas para preparar o jantar. E quando chegaram em casa, eles encontraram a porta aberta. Quando entraram, viram a mesa toda posta em um enorme bolo de chocolate com cobertura de morango. Como os ursos são muito gulosos, eles logo foram se servindo. Foi um pedaço pequeno para o ursinho, um pedaço médio para a mamãe urso e um pedaço para o papai urso. E logo eles descobriram que havia alguém no quarto. Quem será que estava fazendo aquele barulhão? Vamos ver, disse o papai urso. A mamãe urso logo reconheceram. Papai e mamãe urso logo reconheceram a visita inesperada. Venha cá, Joca, é só o Carlinhos Dourados. É só o Cachinhos Dourados na sua caminha. Então, Cachinhos Dourados acordou sorrindo muito, porque os ursos não cansavam de lhe agradecer pelos presentes. É a outra história de Cachinhos Dourados, de Jean-Claude. Número 2. Leia o trecho da história e utilize as palavras do quadro para completá-lo. Então, nós temos aqui, ó, esse quadro de palavras que vocês vão usar para completar aqui esse trecho da história. Então, temos aqui as palavras gulosos, bolo, ursos, médio, pedação, mesa, chocolate, morango e pequeno. Então, vocês vão ver qual dessas palavras que vai dar certo aqui em cada pedacinho que está faltando, tá? Então, vamos lá. Quando os ursos entraram em casa, viram o que eles viram? Toda posta e um enorme... O que tinha na mesa? Com cobertura de... Todos os... São muito, eles logo foram se servindo. Um pedaço para o ursinho, um pedaço para a mamãe e um para o papai urso. Então, vocês vão pegar essas palavrinhas e colocar onde está faltando, né? Por exemplo, assim, ó. Quando os ursos entraram em casa, viram Qual dessas palavras que é? Mesa. Toda posta em um enorme, o que tinha na mesa, em cima da mesa? Um bolo de... Tá? Então, vou deixar vocês completarem. Se vocês tiverem dúvida, é só olhar no texto novamente, né? Pede para alguém ler o texto para vocês novamente, quem não conseguir ler. E aí, vocês vão conseguir completar, ok? E aí, já notaram a diferença da primeira história para essa história? Vocês viram? Mudou bastante, né? Então, a primeira história, Cachinhos Dourados comeu os alimentos dos ursos, né? Comeu o mingau, sem mesmo saber como é que foi preparado esse mingau. Ela revirou a casa do Cachinhos Dourados, né? Agora, nessa história, ela fez uma surpresa para eles, né? Deixou um bolo bem gostoso lá de chocolate. Então, ela fez uma coisa diferente. Ao invés dela comer, ela deixou um alimento lá para eles, né? E ficou lá na caminha do urso, quietinha lá, né? Então, foi diferente a história. Então, vamos continuar aqui. Número 3. De acordo com essa nova versão, que guloseimas Cachinhos Dourados preparou para o urso? Qual foi a guloseima? Foi bolo de chocolate com cobertura de morango, né? Bolo de chocolate, isso, com cobertura de morango. Número 4. Pensando na saúde dos ursos,
no bloco 1, faça uma lista com o nome de alimentos saudáveis que Caixinhos Dourados poderia ter preparado no lugar da guloseima. Depois, leia os itens que você anotou e reescreva no bloco 2 em ordem alfabética. Então, vamos lá. O que é guloseima? Guloseima é coisas assim, são gostosas, mas são coisas que não faz muito bem para a saúde, Bolo de chocolate é uma delícia, mas a gente não pode ficar comendo sempre, porque tem muito açúcar, engorda e não tem muitas vitaminas, não é mesmo? Então, é uma guloseima. Uma coisa que a gente come de vez em quando para matar a vontade, Mas não pode ficar comendo sempre. E o que Caixinhos Dourados poderia ter preparado no lugar do bolo de chocolate? O que vocês acham? Que seja saudável para os ursos. Ela poderia ter preparado, quem falou, Frutas, verduras, legumes, Poderia ter preparado alimentos mais saudáveis, Que não fosse deixar os ursos assim, muito gordos, Que fosse mais saudável para os ursos. Então, vocês vão anotar aqui no bloco 1, Temos o bloco 1, bloco 2, bloco 1, bloco 2. Vocês vão anotar as coisas que os alimentos que Caixinhos poderia ter preparado. Então, do jeito que vocês quiserem aí, ó. Verduras, frutas, legumes. Vocês vão colocar aqui. Pode colocar os nomes das frutas, se vocês quiserem. E depois, no bloco 2, vocês vão olhar no primeiro e colocar na ordem alfabética. Entenderam? Aí vocês vão pensar assim, banana, começa com B. Banana vem antes de maçã ou depois de maçã? Entenderam? E aí vocês colocam no bloco 2 em ordem alfabética. Certinho? Número 5. Agora é sua vez. Aqui na atividade 5, tá pedindo para vocês formarem duplas e criar um novo final para a história. Como não estamos juntos para formar duplas, Só a Bianca com a Lívia. Então, vocês vão fazer aí com alguém da sua casa. Pede ajuda para alguma pessoa aí que está junto com você e crie um novo final para a história, tá? A criança, o adulto que estiver junto com a criança, deixa a criança pensar, incentive ela a pensar e criar um novo final para a história, ok? E aí vocês vão criar um novo final e aí vocês vão poder colocar novos personagens para a história, se for da vontade de vocês, Tá dizendo aqui, ó, na letra A, além de Caixinhos Dourados e os ursos, aparecerão outros personagens na história? Se sim, quais? Então aí fica a critério de vocês, se quiserem, pode colocar outros personagens na história, se não também não precisa.